Você ajuda todo mundo, mas no final do dia está esgotada, sem energia, sem espaço para você. Você escuta, acolhe, orienta, sustenta e quando precisa de algo não tem ninguém para te ajudar. Eu sou Janaína Oliveira e aqui no meu canal eu trago assuntos que podem te ajudar a expandir a sua consciência, autoconhecimento, espiritualidade na prática e muito mais. E hoje eu quero te explicar com consciência emocional e espiritual por que ajudar demais pode estar te adoecendo. Muitas mulheres, a maioria das mulheres, mas muitas pessoas cresceram acreditando que precisam ser boazinhas para pertencer, que dizer não é egoísmo, que cuidar de si é um abandono ao outro. E aí ajudam e o corpo pede socorro. A exaustão não é um sinal de amor, é um sinal de desequilíbrio. Existe uma diferença enorme entre ajudar e se sacrificar. Ajudar vem da presença. O sacrifício vem da carência, da culpa e do medo de perder o lugar. Quando você ajuda esperando ser vista, reconhecida ou amada, isso já não é serviço, é troca inconsciente. Muitas vezes esse padrão vem da família. Não é nosso, vem dos nossos ancestrais. Mulheres que precisaram se anular, não puderam escolher, mães que deram tudo e receberam pouco. É o inconsciente. Nesse caso, é o inconsciente que traz isso à tona. O inconsciente ele traz uma mensagem de que para você pertencer é preciso você doar demais, você precisa ser boa o suficiente para pertencer ou ao sistema, ou à comunidade, ou a algum sistema, ou um ciclo de amizades, que só que o pertencimento não se compra com sacrifício. Você pertence de maneira natural, não tem como você forçar pertencer a alguma coisa. Isso pode custar os seus relacionamentos, assim como custou o meu, eu já disse aqui em outro vídeo que eu fui casada 2 vezes, E todos os 2 meus relacionamentos, eu doava demais, eu fazia demais, e isso me prejudicou. Por quê? Porque quando você faz demais, você faz. E aí, o que acontece? A pessoa que recebe demais para de fazer. E além disso, ela ainda se sente em dívida com você. No pensamento dela, o sentimento que esse dar demais gera nela é o seguinte: é como se você tivesse fazendo tanto para ela que ela se sentisse em dívida com você. E que essa dívida é tão grande que é como se fosse impagável, como se ela nunca pudesse retribuir isso tudo que você está fazendo para ela. Isso é um erro gravíssimo que a gente comete. Sabe por quê? Porque a pessoa se sente sufocada. Quando eu era casada mesmo, meu ex-marido falava assim: você tá me sufocando. Falava para as pessoas: a Janaína ela me sufoca. Mas eu deixava a pessoa livre. Só que eu não entendia isso. Eu deixava a pessoa livre, a pessoa saía, a pessoa fazia as coisas, eu não era tão ciumenta assim com ele, porque não tinha necessidade. Ele não tinha motivos para que eu fosse ciumenta. Mas o fato de eu fazer demais, de eu fazer além da conta, sufocava ele. E eu não entendia isso. Só depois que eu tive a consciência sistêmica, a consciência da lei do equilíbrio de troca, é que eu fui perceber que eu dava demais e recebia de menos. E eu nunca achava que era o suficiente, eu sempre achava que eu tinha que dar mais e mais. Eu nunca achava que isso era o suficiente, que se eu desse um pouco e parasse para receber, eu não estaria fazendo certo. Outra coisa também é que eu não estava preparada para receber. Eu não sabia receber, eu só sabia dar. E eu dava de mim e eu nunca recebia.
sabe? E por mais que eu recebia, eu nunca achava que era o suficiente. Então, para um relacionamento dar certo, você precisa, em todas as questões, né, gente? Não é só nas questões de relacionamento amoroso, de relacionamento de casal, mas em relacionamento, por exemplo, de pai e mãe, de mãe e filha, de pai e filho, de irmãos, também tem que ser assim. A gente tem que dar e ao mesmo tempo receber. E como que a gente mede isso, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo de casal para ficar mais fácil. Por exemplo, seu marido vai lá e te dar uma viagem de presente. Ele resolve te presentear com uma viagem, com algo que você queria muito. Como que você pode recompensar isso para que haja equilíbrio? Você simplesmente compra um presente para ele. Do nada, sem data comemorativa, sem ter algo especial para comemorar, simplesmente você vai lá e compra um presente para ele. Ou até mesmo, se você não quiser comprar presente, se ele não gostar de presentes, porque você tem que saber também qual é a linguagem do amor dele, né? Você pode preparar um jantar especial para ele. E aí você se coloca na intenção de fazer aquele jantar para compensar aquela viagem que ele te deu de presente. Simples assim. Você está fazendo algo que você, em troca daquilo que você recebeu. Não é que você tem que fazer isso toda vez que você ganha, você tem que fazer isso. Não, você sente no seu coração. Nossa, eu fui tão agradecido por aquilo, eu gostei daquilo que eu fui presenteado, eu recebi, então eu me sinto na obrigação de fazer algo para a pessoa. Ou você faz algo que seja útil para ele. Você ajuda ele numa tarefa, você faz algo que vá agradar o coração dele, né? De acordo com a linguagem do amor dele, você faz, né? Ou você faz algo que vai proporcionar um tempo de qualidade entre a família, entre vocês, né? Que vai proporcionar algo de bom para a pessoa. Que você vai oferecer algo de você também, sabe? Porque não adianta nada você ir lá, comprar um presente e dar por dar. Não, é você ver qual que é a necessidade da pessoa. O que a pessoa está precisando? Eu vou dar de presente para ela, porque ela está precisando daquilo, ou ela está querendo aquilo. Entende? Então, assim, é você fazer pelo outro à medida que você recebe. E a pessoa também tem que ter consciência de que ela tem que fazer também por você. Não é só você fazer tudo, entende? A pessoa também tem que fazer por você. Tem que ter um equilíbrio de troca, né? E quando você vai ajudar espiritualmente uma pessoa, por exemplo, na caridade, você vai ajudar uma pessoa que está passando por um problema espiritual. Você não pode se doar totalmente. Você orienta a pessoa, você traz a recomendação de uma leitura, você dá um passe magnético na pessoa e pede para a pessoa procurar ajuda numa casa espírita ou em algum lugar onde fizer sentido para ela. Encaminha essa pessoa, não vai lá querendo resolver a vida da pessoa, porque você não vai conseguir, e outra, isso vai te sobrecarregar. Você pode ajudar sim, orientando, dando conselhos, explicando. Às vezes você explica para ela como que faz um banho, para que ela possa descarregar, ou você dá um passe magnético nela e pede para a espiritualidade conduzi-la para o melhor caminho, para a melhor resolução a tomar naquela decisão que ela precisa. Então, ou faz uma oração, uma prece, pede ajuda para a espiritualidade por ela, mas não tente resolver todos os problemas daquela pessoa. Isso vai te adoecer. E o que acontece? Vai prejudicar a relação. O que aconteceu no meu casamento? Uma separação. Por quê? Porque a pessoa não conseguiu suportar tudo aquilo. Ela ficou sufocada a ponto de não conseguir mais viver comigo. E isso acontece nas melhores famílias. Isso acontece em todos os lugares, no trabalho. Aquela pessoa que faz pelos outros e na hora que a pessoa precisa, ninguém está ali para ajudá-la. Então, precisa ter um equilíbrio de troca. Né?
Senão as relações vão ficar em desequilíbrio e você não vai conseguir manter o padrão correto de uma maneira saudável, não vai conseguir manter essas relações de forma saudável e equilibrada. Espero que vocês tenham entendido isso, porque eu precisei entender tudo isso a duras penas, né? Da pior maneira possível, né? Mas foi os conhecimentos sistêmicos, né? E as leis sistêmicas que me fizeram compreender que o equilíbrio ele é essencial para que as relações deem certo e que as relações floresçam e se manifestem de forma natural e equilibrada. Outra coisa também bastante comum são os terapeutas, né? Os terapeutas, eles têm uma ânsia de ajudar as pessoas. Esse propósito é tão gritante na vida da gente, de tentar ajudar o outro, de tentar ajudar o outro a sair daquela dor, que a gente exagera, né? Então, uma coisa também que eu aprendi como terapeuta é que nós precisamos ajudar sim, mas com moderação. A gente não pode descarregar tudo naquela pessoa, todo o conhecimento que a gente sabe, tudo que a pessoa precisa. Como terapeutas, nós podemos ajudar as pessoas um assunto de cada vez. Quando o cliente chega, ele tem problema no casamento, ele tem problema financeiro, ele tem problema com o filho, ele tem problema com a mãe, ele tem problema com o pai, ele tem problema com a ancestralidade, ele tem problema com muitas coisas. Nós, terapeutas, temos a sensibilidade e a facilidade de perceber isso. Só que o que a gente tem que ter? Bom senso. A gente tem que ter, ser sensatos. E pegar aquilo que é mais urgente, aquela dor que é mais urgente e tentar conduzir o nosso cliente a resolver uma coisa de cada vez. Porque se a gente quiser fazer tudo pelo cliente, o que vai acontecer? Ele não vai ter dinheiro para pagar o suficiente, o que aquela ajuda está sendo equivalente ao pagamento. Então, seja sensato como terapeuta. Age de forma sensata, de forma coerente, de forma sábia e tenta ajudar a conduzir esse seu cliente a resolver uma coisa de cada vez. Resolvida uma coisa, parte para outra. E assim sucessivamente. Assim vai ter equilíbrio de troca. Você precisa, quando você vai fazer uma compra de algum objeto, você precisa comprar um microfone desse. Aí você vai na loja. E quando você pergunta o preço, esse preço ele tem que ser coerente àquilo que você está comprando. Você não vai pagar pelo microfone o equivalente a uma barra de ouro. Por quê? Porque o microfone ele vale bem menos que uma barra de ouro. E se você der para pagar o equivalente a uma barra de ouro em relação ao microfone, você está dando em excesso. Você está pagando um preço excessivo pelo valor que o microfone custa. Então, quando você vai fazer uma compra, você tem que ter consciência de que aquele valor que você está pagando, ele é equivalente àquilo que você pode pagar, aquilo que realmente vale o produto. E você tem que saber que aquele valor, ele está sendo tão útil não, como que é a palavra? Tão justo para você que paga e para a pessoa que está te vendendo. Esse preço tem que ser justo. Assim é o equilíbrio. E isso tem que ser nas relações, e assim tem que ser nas relações, tem que ser nos nossos relacionamentos entre família. A gente não pode dar demais para os nossos entes queridos, para os nossos parentes e receber de menos. A gente não pode receber muito e dar de menos. A gente tem que dar sempre na mesma proporção. Muita gente confunde espiritualidade com autoabandono. Mas espiritualidade madura não pede que você se anule. Servir não é se esvaziar, dar tudo. Quando você se doa além do limite, você não está ajudando, você está perdendo.
Isso tem que ficar muito claro para vocês. Você não precisa ser boazinha para pertencer. Você não precisa carregar o outro nas costas para ser amada. Limite a maturidade emocional e espiritual. Quando você se coloca no seu lugar, a troca se equilibra. Por exemplo, a gente é acostumada a falar, não, a gente tem que fazer tudo pela família. Mas qual é o seu limite de ajuda? Você pode ajudar dessa forma? Se você não puder, diga não, sem medo de ser feliz. Você precisa saber dizer não, porque quando você diz não para o outro, querendo dizer sim, você está falando não para você, entende? Então, aprenda que o não, ele é necessário em certos departamentos, em certas oportunidades, em certas situações. Ele é necessário. Quando a pessoa te pede alguma coisa, que isso vai ser muito invasivo, vai ser muito pesado para você fazer, que você não vai dar conta, que isso vai te sobrecarregar, vai te fazer sofrer, diga não. Não, no momento eu não posso porque eu estou fazendo isso, eu estou nesse propósito. No momento eu não posso te ajudar. Sem medo de ser feliz, não tenha medo de não pertencer. Não tenha medo de desagradar. Ajudar não deve te adoecer. Quando você respeita os seus limites, você ajuda com mais verdade, com mais sinceridade, com mais propósito, entende? A presença sem sacrifício cura mais do que qualquer esforço excessivo. A gente aprendeu a que tudo tem que ser sacrificado, tudo tem que ser com sacrifício, tudo tem que ser com muito esforço. A gente pode ajudar do nosso lugar, fazendo aquilo que é coerente para as pessoas, ajudando de forma coerente. Se aquela ajuda permite a você só uma orientação, dê só aquela orientação. Se a ajuda é você pegar na mão e falar, vamos comigo, faça isso, mas que isso não invada a sua privacidade, que não invada os seus limites, que seja feito, tudo isso seja feito com limites, para que não passe daí. Tudo não pode ser invasivo, tem que ser com limite, com regra, né? Eu posso te ajudar, mas não agora. No momento tal eu posso te ajudar. Isso é você se respeitar, você se priorizar. E isso não é egoísmo, é um respeito, sabe? E é isso que Deus espera da gente. A gente pode sim ajudar o próximo, né? A gente não precisa doar a roupa do corpo para a pessoa. A gente pode doar tudo para a pessoa. A gente pode doar aquilo que a gente pode, aquilo que vai fazer sentido para você. Então, tenha sabedoria para saber o seu limite e até onde você pode ajudar os outros, né? Isso não é egoísmo, isso é sabedoria. E eu aprendi isso a duras penas, né? Hoje eu já tenho consciência do que eu posso, do que eu não posso. E quando eu não posso, eu sei dizer não. E dizer não para mim era uma coisa muito difícil. E se isso também fizer sentido para você, se esse vídeo tocou seu coração, se fez sentido, se é aquilo que você precisava ouvir, curte e compartilha. Mas compartilha com quem precisa aprender a ter limites, quem precisa aprender a ter esse equilíbrio de troca. E se fizer sentido para você, se inscreva aqui no canal, porque eu trago mais assuntos como esse que vão fazer você expandir a sua consciência, viver mais leve, mais feliz e mais plena. Muito obrigada por você ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.